queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje eu vou falar... Olá, queridos, a paz do Rei Jesus, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje eu vou falar sobre o perdão de Deus. Antes de começar o vídeo, já se inscreve no meu canal, já curte e compartilha para a glória de Deus. Vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês as minhas experiências relacionadas ao perdão de Deus e é uma experiência muito linda que eu creio que vai edificar muito a fé de muitas pessoas. E antes de começar esse vídeo, eu quero trazer um versículo bíblico. Na palavra do Senhor diz que em Gênesis, quando Deus ele expulsou Adão e Eva do paraíso por causa do pecado, na palavra do Senhor diz que Deus fez vestes para Adão e Eva depois da queda, depois que eles foram expulsos. Ou seja, muitas pessoas que não conhecem a Bíblia, que nunca leram a Bíblia, muitas pessoas do mundo e até pessoas dentro da igreja interpretaram essa passagem ou muitas vezes tiveram uma visão errada ou distorcida de Deus, de quem Deus é de fato. E muitas pessoas colocaram Deus nesse cenário como um Deus carrasco ou como um Deus que não teve coração ou misericórdia neste momento. Eu escuto muitas pessoas falando assim: o Deus do Antigo Testamento é fogo consumidor, o Deus do Antigo Testamento é um Deus que não aceita pecado. Olha, eu vou te dizer que o Deus do Novo Testamento é o mesmo Deus do Antigo Testamento e até hoje Deus abomina o pecado. Até hoje Deus não aceita o pecado, ok? Deus ele nunca terá aliança com o pecado. Mas muitas vezes eu escuto muitas pessoas falando: no Novo Testamento existe a graça, no Antigo Testamento era a lei. Ok. A lei, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Na palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento Deus deu a Moisés 10 mandamentos. Porém, Jesus, quando ele veio, ele trouxe 2 mandamentos maiores. E ele disse: ame a Deus acima de todas as coisas e ame ao teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, na palavra do Senhor diz que o que vai ficar eternamente, o único dom que permanecerá eternamente é o dom do amor. Porque na palavra do Senhor diz que profecias, visões, revelações, tudo isso não existirá mais. Tudo isso passará, mas o amor permanecerá. Amém? Ou seja, desde o início o amor de Deus permanece. Desde o início a lei de Deus permanece. A lei de Deus ela é eterna, gente. Ela só foi revelada para Moisés no tempo determinado por Deus, mas ela sempre existiu. Desde a eternidade, a lei sempre existiu. Mas na palavra do Senhor diz que Jesus ele disse que os 2 maiores mandamentos, ele resume todos os mandamentos, mas ele, o que ele fez? Ele abreviou os 10 mandamentos em 2. O que não significa que ele cortou os 10 mandamentos, mas ele trouxe o que importa para a eternidade, que é o amor. Amém? Deu pra entender? Acho que deu, né, gente? Eu não sou teóloga, eu tô explicando da maneira que eu sei, tá bom? Então, misericórdia aí com a servinha de Deus aqui, porque eu ainda sou uma profeta nova e tenho muito que aprender, tá bom? E aí, mas eu tô fazendo a minha parte, eu faço o que eu posso. Então, por favor, sejam mais gratos, ok? Porque eu tô me esforçando, tá bom? E vamos lá. O que eu aprendi com Deus lendo a Bíblia? Porque, gente, não adianta você ficar só indo de culto em culto, ouvindo pregações. Na palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Amém. É necessário ir em cultos, ouvir pregadores? Sim, é necessário. Mas o que mais importa é você conhecer a verdade e a verdade te libertará. Muitas pessoas pegam esse versículo e diz que a verdade é conhecer os 10 mandamentos. Quando você pergunta para alguma pessoa e você fala assim: você conhece a palavra de Deus? A pessoa fala: conheço. Mas cara, essa pessoa nunca leu a Bíblia. E ela fala que conhece a palavra só porque ela foi criada na igreja? Só porque ela ouviu, cresceu a vida inteira na escola dominical? Ou cresceu a vida inteira ouvindo pregadores todo domingo? Isso não é conhecer a verdade. Conhecer a verdade é quando você lê a Bíblia inteira, meu irmão. Isso é conhecer a verdade. O próprio Jesus leu a Bíblia, ok? Ah, Dani, mas quem não sabe ler? Gente, vamos parar de mimimi? Isso é um caso à parte, tá bom? Eu tento falar um assunto e muitas pessoas trazem lá para aquela exceção.
E que para quem não sabe ler? E para quem é analfabeto? E ele não vai ser liberto? Gente, isso é exceção, tá bom? Deus, ele sabe dividir, mas você que tem olho, você que sabe ler, ok? Não vai ter desculpa. Que desculpa você vai dar para Deus? Sendo que você sabe ler, você tem olhos, você prefere ler outros livros e a Bíblia tá lá jogada, ok? Então, cara, não se compara a exceções, tá bom? Então vamos lá. E, gente, lendo a Bíblia, graças a Deus, eu sou apaixonada pela Bíblia, eu leio mesmo, eu como a Bíblia muito, muito e muito. E lendo a Bíblia, aprendendo muito com a Bíblia, Deus me trouxe muitas revelações. É uma delícia ler a Bíblia, porque sempre é algo novo que Deus te mostra, sabe? E muitas vezes o amor de Deus, ele tá muito escondido, sabe? E muitas vezes você lendo, Deus vai se revelando, e Deus vai quebrando tudo aquilo que um dia falaram dele, tudo aquilo que você ouviu dele, sabe? Aquele Deus carrasco, quando você lê a Bíblia, você vê que é tudo mentira, que foi tudo invenção humana, sabe? Que a Bíblia é totalmente diferente do que muitas pessoas pregaram, do que muitas pessoas falaram, sabe? E graças a Deus eu lendo a Bíblia, Deus me mostrou a graça dele desde o início. Se eu nunca tivesse lido a Bíblia, eu ia ser uma religiosa totalmente levada, entendeu? Por manipulações humanas. E para a glória de Deus, a palavra me trouxe a verdadeira libertação. E Deus me mostrou a graça dele desde o início. Deus me mostrou, filha, a minha graça sempre existiu, a minha misericórdia sempre existiu, o meu amor sempre existiu. E Deus me provou isso em Gênesis. E porque na palavra do Senhor diz que Deus, quando Adão e Eva foram expulsos do paraíso, Deus não abandonou Adão e Eva. Deus continuou cuidando de Adão e Eva. Qual a prova maior disso? Deus fez vestes para Adão e Eva. Adão e Eva não eram dignos. Adão e Eva estavam condenados à morte. O que Deus poderia fazer? Expulsar Adão e Eva do paraíso e deixar eles morrendo à míngua. Porque o próprio Senhor disse, do pó viestes, ao pó voltará. E se Adão morresse com Eva fora do paraíso, fora do jardim do Éden, à míngua, Deus continuaria sendo justo, Deus continuaria sendo bom. Mesmo assim, Deus, ele passou por cima da justiça dele, porque o amor está acima da lei, o amor está acima da justiça. Rabaste. Aleluia! E Deus passou por cima da justiça dele. Passou por cima daquilo que ele mesmo tinha estabelecido quando ele disse, se você comer, você vai morrer. Mas Deus não abandonou Adão, nem Eva. E a prova maior disso é que Deus fez vestes para Adão e Eva. E o próprio Deus ensinou Adão a sacrificar animais para que fosse substituído o sangue do animal pelo sangue dele. Na palavra do Senhor diz que quando Eva teve o seu primeiro filho, na palavra do Senhor diz que foi o Senhor que fez o parto de Eva. Eva não foi abandonada, Adão não foi abandonado, Eva não foi abandonada. E a prova maior disso é que a presença do Senhor ainda estava com Adão e Eva. Por quê? Porque Caim e Abel tinham intimidade com o Senhor. Caim e Abel conheciam o Senhor. O Senhor permaneceu com Adão e Eva. O Senhor continuou cuidando de Adão e Eva. Pode ser que Adão e Eva não viam mais o Senhor. Eu não sei se isso é verdade. Eu estou trazendo a minha opinião. Eu não sei que mistério havia ali entre a família de Adão e Deus. Mas a Bíblia deixa claro que Deus permaneceu cuidando de Adão e sua família. Tanto é que na Bíblia diz que Caim conversava com Deus. Caim ouvia a voz de Deus. E na palavra do Senhor diz que quando Caim matou Abel, Caim ouviu Deus falar com ele. E na palavra do Senhor diz que Deus usou de misericórdia com o primeiro assassino. A graça se manifestou sobre Caim. Por quê? Porque quando Caim matou Abel, na palavra do Senhor diz que Deus não permitiu que ninguém matasse a Caim. Deus protegeu a Caim, mesmo Caim sendo digno de morte. Deus não permitiu que ninguém matasse Caim. A graça desde o início. Deus sempre foi bom desde o início,
mas essas coisas ninguém fala, essas coisas ninguém ressalta, essas coisas ninguém lembra. Por que tantos escondem o amor de Deus? Por que tantos escondem que Deus é bom? Por que tantos escondem que a misericórdia sempre existiu? Deus sempre foi bom e isso nunca vai mudar. A palavra do Senhor diz que no Antigo Testamento o rei Acabe, ele era abominável aos olhos de Deus devido aos pecados que ele cometeu por influência da sua mulher Jezabel. E na palavra do Senhor diz que Deus levantou um profeta, foi até Acabe e condenou Acabe com uma terrível maldição. E na Bíblia diz que Acabe se arrependeu imediatamente e se envolveu em sacos, panos de saco, em sinal de humilhação, e ficou manso daquele dia em diante. E na Bíblia diz que Papai do céu, vendo o arrependimento de Acabe, vocês têm noção de quem foi Acabe? Foi um homem abominável. Ele matava os profetas do Senhor. E na Bíblia diz que Deus o perdoou. Na Bíblia diz que Deus falou para o seu profeta: diga a Acabe que eu não vou mais amaldiçoá-lo, como eu falei. Essa maldição recairá sobre o filho dele, mas sobre ele não vai cair. Porque eu vi que ele se arrependeu. A graça desde o início. Amém? E Acabe, ele procurou isso. Acabe, ele estava colhendo o que ele tinha plantado e Deus usou de misericórdia. Imagina nós que somos filhos de Deus. Por que Papai do céu não nos perdoaria? Será que o que cometemos foi tão pior quanto Acabe? Nós geralmente nem matamos ninguém. Geralmente os nossos pecados são os pecados dessa geração, né? Mas, cara, não nos comparemos a Acabe. E Deus perdoou Acabe. Por que não nos perdoaria?